Bom dia, meninos do sexto ano. Estamos de volta com mais uma aula de matemática e hoje a gente vai começar a falar sobre triângulos. Gente, pega aí na sua apostila da página 110 até a página 114, que hoje a gente tem muita coisa para falar. Gente, um triângulo é um polígono de 3 lados. Pode ser um polígono regular? Em uma classificação, sim, mas a gente ainda vai chegar lá. Então, triângulo é um polígono de 3 lados. Vamos lá. Os vértices dos meus triângulos. Aqui eu tenho um exemplo de triângulo para vocês. O exemplo do triângulo ABC. Quais são os vértices desse triângulo? São os pontos de encontro dos lados. São os pontinhos, são as quinas. Então, nesse caso, eu tenho os vértices A, B e C. O meu triângulo ele tem 3 lados. Quais são eles? O lado AB, tracinho em cima para indicar que é um segmento, o lado BC e o lado AC. O meu triângulo ele tem 3 lados, então ele tem 3 ângulos internos. Quais são os ângulos internos do meu triângulo? São os ângulos A, os ângulos B e o ângulo C. Posso falar que é o ângulo CAB, chapéuzinho no A, indicando que é o ângulo, o ângulo ABC, chapéuzinho no B, e o ângulo BCA, chapéuzinho no C. Posso, é outra forma de dizer também. Gente, uma característica muito importante dos triângulos, anota aí de uma vez, é que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Anota aí que isso é importante. Isso vocês têm que decorar, tem que saber. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai ser 180 graus, ok? Gente, eu tenho duas formas de classificar os meus triângulos. Isso aqui também eu quero que vocês anotem tudo, tá? Primeira classificação. Eu tenho a classificação quanto aos lados e a classificação quanto à medida dos ângulos. As duas são super importantes vocês gravarem os nomes, fazerem os desenhos, fazerem as observações. Então eu quero anotação de tudo. Ah, prof, se não der tempo de fazer atividade, faz até onde der para fazer. Até porque as atividades são simples. Se vocês entenderem isso aqui, dá para responder tudo. Tá bom? Vamos lá. Gente, classificação quanto à medida dos lados. Primeira classificação. O meu triângulo ele pode ser isósceles. O que é um triângulo isósceles? Anota aí. É um triângulo que tem 2 lados e 2 ângulos congruentes. O que isso quer dizer? Que ele vai ter 2 lados que têm a mesma medida e 2 ângulos que têm a mesma medida. E um ângulo que é diferente e um outro lado que também tem a medida diferente. Observa esse triângulo aqui, ó. Quando, gente, eu estou analisando uma figura que ela tem esses tracinhos, o que quer dizer? Olha só, esse ângulo tem um tracinho só, esse ângulo tem um tracinho só. Isso significa que esses 2 ângulos têm a mesma medida. Olha aqui, o ângulo N tem a mesma medida do ângulo O. E observa que nesse lado tem 2 tracinhos, nesse lado tem 2 tracinhos. Então, os lados que tiverem 2 tracinhos têm a mesma medida. Então, isso quer dizer que o lado MN tem a mesma medida do lado MO. Esse outro lado aqui não tem tracinho, porque ou poderia até ter assim, ó, 3 tracinhos. Por quê? Porque ele tem uma medida diferente dos outros lados. Eu não tenho nenhum outro lado aqui que tem 3 tracinhos. Então, isso quer dizer que ele é diferente de todos, tá bom? Gente, uma observação importante no triângulo isósceles, observa aqui, ó, que esse lado, ele é oposto ao ângulo M. E esse lado é oposto ao ângulo O. Então, os lados opostos, olha só, o lado MN é oposto ao ângulo O e o lado MO é oposto ao ângulo N. Se esses 2 lados aqui são iguais, ó, se o lado MN é igual ao lado MO, isso quer dizer que os ângulos opostos a ele também são iguais, tá? Então, isso quer dizer que o ângulo oposto ao MN, que é o O, tem a mesma medida que o ângulo oposto ao MO, que é o ângulo N, tá bom? Então, grava aí, ó, anota e faz o desenho. Triângulo isósceles tem 2 lados e 2 ângulos congruentes, quer dizer igual. Tenho também o triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem 3 lados e 3 ângulos iguais. Esse é o meu triângulo regular.
Um triângulo equilátero é um triângulo regular, é um polígono regular. Por quê? Porque ele tem todos os lados e todos os ângulos com a mesma medida. Observa aqui, ó, que todos os ângulos têm um tracinho para indicar que todos eles são iguais. E todos os lados têm 2 tracinhos para indicar que todos os lados têm a mesma medida, têm medidas iguais. Uma, gente, especificidade do triângulo equilátero é o quê? Que todos os ângulos dele vão medir 60 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180 graus. E se todos os triângulos são obrigatoriamente iguais no triângulo equilátero, isso quer dizer que 180 dividido para 3, 60 graus. Então, no triângulo equilátero, todos os lados são congruentes e todos os ângulos também são congruentes e iguais a 60 graus. Eu tenho também o triângulo escaleno. O que é um triângulo escaleno? Ele você vai gravar que tudo é diferente. No triângulo escaleno, tudo é diferente. Todos os lados têm medidas diferentes e todos os ângulos têm medidas diferentes também, ok? Essa classificação é super importante vocês anotarem, vocês gravarem, ok? Gente, agora a gente vai falar sobre a classificação dos triângulos quanto à medida dos ângulos. Já volto, só um minuto. Voltei! E agora a gente vai falar sobre a classificação dos triângulos em relação à medida dos ângulos. Então, são classificações, gente, diferentes. Eu posso classificar um triângulo nas duas classificações. Se eu vou classificar em relação aos lados, eu vou olhar só os lados e vou dar o nome para ele. Se eu vou classificar quanto aos ângulos, eu vou olhar só os ângulos e vou classificar quanto aos ângulos, tá bom? Então, em relação aos ângulos, o triângulo pode ser retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo igual a 90 graus, que tem um ângulo reto, porque todo o ângulo reto tem 90 graus. Lembra que a marcação do ângulo reto de 90 graus é esse quadradinho. Então, é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Aquele ângulo, ó, do poste, lembra? O ângulo reto é o ângulo do poste, aquele poste que está retinho com a rua, o ângulo que ele forma com a rua é de 90 graus. Tenho também um triângulo acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? É um triângulo que todos os ângulos dele medem é um ângulo maior que 0, né? E menor que 90 graus. Então, lembra, um triângulo acutângulo, anota aí. É um triângulo em que todos os ângulos medem de 0 a 90 graus, tá? Tem que ser maior que 0 e menor que 90 graus. É um triângulo que todos os ângulos são maiores que 0 e menores que 90 graus, ok? Tenho também o triângulo obtusângulo. O que é o triângulo obtusângulo? É o triângulo que contém um ângulo que é maior que 90 graus. Então, é um triângulo que contém um ângulo que é maior que 90 graus. Lembra, gente, que retângulo vem de reto, de ângulo reto, de 90 graus. Acutângulo é de agudo. Acutângulo é de agudo. Então, todos os ângulos do triângulo acutângulo são ângulos agudos. São ângulos de 0 a 90 graus. Maiores que 0, menores que 90 graus. E o triângulo obtusângulo vem de obtuso. Quer dizer que ele tem um ângulo que é maior que 90 graus. Ok? Gente, vamos lá então. Para a casa de hoje. Peraí que eu tô pegando. Para a casa de hoje. Página 112. Número 29. É para você analisar esse triângulo e você responder as perguntinhas, tá? Qual é o lado oposto do vértice A? Lado oposto é o que está na frente. Oposto é o que está na frente, tá bom? Adjacente, gente. Quais são os lados adjacentes ao ângulo B? Adjacentes são os lados que formam ele. São os lados que estão coladinhos. Está perguntando assim, ó. Qual é o lado adjacente ao ângulo B? Quais que são os lados que formam o ângulo B? Que está coladinho ali no ângulo B, tá bom? Quando pergunta a classificação em relação aos lados, lembra que se todos têm a mesma quantidade de risquinho, ó, esse risquinho aqui quer dizer que todos têm a mesma medida, tá bom? Página 113, número 32 e número 33.
A número 32 é para você classificar em relação à medida dos ângulos. Então, você vai olhar essa classificação aqui. Você vai dizer se o triângulo é retângulo, é acutângulo ou obtusângulo. Precisa de medir o ângulo para saber? Não. Aí já estão todas as medidas que são necessárias para responder. 33. Classifique os triângulos a seguir em relação à medida dos seus lados. Então, você vai olhar a medida dos lados e você vai olhar a classificação dos triângulos em relação aos lados. Se ele é equilátero, se ele é isósceles, se ele é escaleno. E página 114, número 35, que é uma atividade sobre perímetro. Essa aqui eu quero que vocês quebrem um pouquinho a cabeça. Lembra que perímetro é a soma de todos os lados. Perímetro é a soma de todos os lados. Quantos? Aí você vai ter que ler para responder essa questão aqui. E ponto extra, página 113, número 31 e página 114, número 34. Essas são as atividades de vocês para essa aula. A aula ficou super curtinha, dá para fazer todas as anotações, dá para fazer todas as atividades, porque hoje as atividades não precisam de cálculo, é só responder. Um beijo, até a próxima aula, tchau!